Vender conceitos de projetos de inovação nunca foi tão fácil. Olá, eu sou Egon Barbosa e esse é o Fluid Heads, um espaço para te inspirar e ajudar a tua inovação a fluir como nunca. E hoje estamos aqui com Pedro Batista, cuja história profissional um pouco se confunde com a história do Rock in Rio. Pedro, seja bem-vindo ao Fluid Heads. Obrigado por ter vindo falar conosco. E a gente quer começar, na realidade, por uma conversa que é muitas empresas, muitas startups, muitos negócios de empreendedores esbarram sempre na questão comercial, né? Às vezes tem um problema magnífico, tem um produto maravilhoso para resolver, mas como é que vende essa história? O Pedro está aqui hoje para nos contar um pouco, transferir um pouco da experiência dele sobre a questão comercial, como chegar ao mercado, como chegar ao teu cliente. Pedro, conta pra gente um pouquinho sobre a tua história e a história do Rock in Rio, como é que essas duas coisas acabam se confundindo? Bom, não é exatamente que a minha história se confunde com a do Rock in Rio, porque eu comecei aqui no ano 2000, então o Rock in Rio já tinha 15 anos de idade e todos os fundamentos já estavam assentados, né? Se você quiser dizer que a história do Rock in Rio de Lisboa se confunde comigo, aí está mais perto da verdade. O Rock in Rio nasceu dentro de uma agência de propaganda. Vários eventos parecidos com o nosso, vários festivais de música, são feitos ou por músicos para a música, Coachella, Lollapalooza e os eventos de ópera, por exemplo, são feitos por músicos para promover a música. Outros eventos desse tipo, festivais de música, são produzidos por produtores musicais, que produzem shows e contratam artistas. Aqui em Portugal o mais importante é o Nós Alive, que é feito por um grande produtor musical que traz artistas ao longo do ano inteiro. O Rock in Rio não. Ele nasceu dentro de uma agência de propaganda na cabeça de um publicitário. Então, ao fim de 21 anos de ditadura militar, o Roberto Medina tinha a vontade de fazer alguma coisa pela juventude carioca e brasileira. Isso juntou-se com uma necessidade da companhia Cervejaria Brahma, que ele queria lançar uma cerveja para jovens e para mulheres. Hoje em dia isso é normal, naquele tempo não era. Cerveja era uma coisa muito masculinizada, muito ligada ao futebol, né? Então, dentro de toda a campanha de 6 meses que a Brahma queria fazer, e a Brahma já era uma empresa centenária, já era líder de mercado, um ponto importante, além de toda a campanha com televisão, com rádio, com mídia impressa, com ponto de venda, era a experimentação desse novo produto. Então, o Rock in Rio nasceu para que a Brahma pudesse fazer uma experimentação dessa nova cerveja para 1,5 milhão de pessoas, que esse era o desafio que o cliente passou para a sua agência. O Roberto Medina tinha um cliente antes disso, uns 5 anos antes disso, que era a Seagram's, que naquela altura era a maior empresa de bebidas alcoólicas do mundo e que tinha um problema muito sério no Brasil, porque o carro-chefe da Seagram's era um whisky, chamado Passport, que ele era engarrafado no Brasil. O Passport, diferente de outros whiskies, era engarrafado em cada país, mas o conteúdo é escocês. Então, quando você tinha lá no Brasil a garrafa de Passport escrito indústria brasileira, porque ele era engarrafado no Brasil, isso atrapalhava a venda, porque o Brasil não é uma referência de whisky. Então, o Roberto Medina contratou, na época, um cara que tinha sido o primeiro James Bond, o David Niven, para fazer uma campanha. Depois fez outra com o Raul Cortez, explicando didaticamente que a garrafa era brasileira, mas o conteúdo era escocês. Isso, a venda explodiu, literalmente, porque era um dado fundamental na comunicação. E aí, what's next? Então, foi dada a Roberto a missão, ele se autodeu, de levar para o Brasil o Frank Sinatra, que fez um concerto no Maracanã para 174 mil pessoas. Eu estava lá, para promover uma marca de whisky, Passport da Seagram's. Então, com essa experiência do Frank Sinatra, a agência Artiplan, o Roberto Medina, propuseram para a Brahma, olha aqui, vamos fazer aqui um evento em 10 dias para trazer 150 mil pessoas em cada dia para experimentar a marca de cerveja nova, né? Então, a música serviu como atração para levar a mídia, para levar essas pessoas, para levar toda a opinião pública e
tinha que ser no Rio de Janeiro, porque é a cidade mediática, tinha que ser no verão, que é onde tem mais calor para beber cerveja, e tinha que ser transmitido para o Brasil inteiro pela televisão. Então o Rock in Rio nasceu a partir de uma vontade do Roberto e a partir de um briefing de um cliente que queria, então, promover a experimentação dessa cerveja. Tá? Então, foi feita uma campanha de 6 meses que terminava com o Rock in Rio em si mesmo. Né? E esse, então, é o DNA do Rock in Rio, né? É só uma frasezinha. Então, tudo que acontece no Rock in Rio é de uma marca ou para uma marca. A música a gente contrata o que melhor existir no momento, dentro do nosso orçamento, dentro do que o mercado oferece e dentro do nosso target. O Rock in Rio, do ponto de vista de compromisso, ele tem vários compromissos com a comunidade, com o público, com a música, com a experiência que as pessoas têm aqui dentro e com toda a comunicação para as marcas. Mas o nome do nosso negócio, que é a parte onde eu tento colaborar, o Rock in Rio existe para promover marcas, produtos e serviços. Esse é o nome do nosso negócio, da melhor maneira que a gente puder fazer. Isso é fantástico. Isso, na realidade, ilustra bem essa coisa de o que é o modelo de negócio, né, do Rock in Rio. Isso está no DNA do Rock in Rio. Então, para todos os empreendedores, empresas, precisam entender que tem uma coisa que é o core da atividade, a outra coisa é o modelo de negócio, né, que se contribuem, mas no final das contas, dentro do core de negócio tem esse desenvolvimento de mercado. Para quem está nos assistindo, que queira entender um pouco melhor como é que é esse approach comercial, né? Como é que eu faço para vender, ou melhor, como é que eu faço com que o cliente compre ou que ele queira comprar, né? A solução que eu estou vendendo. Como é que é o processo que, pela tua experiência, melhor funciona e como é que tu defende isso e consegue esses trilhões de patrocínio para o Rock in Rio? Tá. Então é o seguinte, a gente estabelece o desenho comercial, quais são o valor das cotas, qual é a nossa meta financeira e o que quem tem para dar em troca desse dinheiro, desse investimento que as marcas vão fazer. No fim do dia, o que as marcas têm que conseguir a partir do investimento no Rock in Rio é gerar valor para o seu investimento, gerar valor para o seu dinheiro. É isso que a gente busca todo dia, até porque o Rock in Rio é um evento de repetição, a gente vive de parceiros satisfeitos, de parceiros felizes, como qualquer empresa bem-sucedida. Numa agência de propaganda, que é onde nasceu o Rock in Rio, você tem em cima da mesa, mesmo que você não esteja atento a isso, no mínimo 3 fatores ali. 1, para que eu quero fazer uma campanha publicitária? 2, ou seja, qual é o meu problema? 2, qual é o meu objetivo? O que eu quero conseguir com isso? E 3, qual é o dinheiro que eu tenho, qual é o orçamento que eu tenho para investir nessa comunicação? Então, no nosso caso, como o Rock in Rio nasceu numa agência, o nosso approach é a mesma coisa. Para que uma empresa vai querer investir no Rock in Rio? Qual é o objetivo que ela vai querer ter daquele? E qual é o investimento que ela admite fazer? Porque o dinheiro é dela. Ela que sabe quanto que ela tem de investimento para fazer. O Egon usou aqui uma palavra cliente. A gente hoje em dia não usa mais a palavra cliente, nem o departamento comercial. A gente usa agora a palavra parcerias e parceiros. Eu resisti muito a essa mudança de nome. Hoje em dia está incorporado. Então a gente tem marcas parceiras porque a gente cria junto coisas dentro das nossas possibilidades, dos valores que a gente defende, buscar coisas que tenham valor para esta marca. O Rock in Rio não é um festival de música, ou não é só um festival de música, é um projeto de marca e de comunicação que, como eu já disse, nasceu impulsionado pelo lançamento da cerveja da Brahma. Então, o que a gente sempre fez desde 85 e até hoje é incentivar que o Rock in Rio use aquele conteúdo, as marcas que estão parceiros do Rock in Rio usem aquele conteúdo para comunicar antes, durante e depois do evento. Antigamente isso era complicado, porque a principal ferramenta de comunicação era a televisão. E a campanha de televisão, você tem que projetar a campanha, criar sua peça publicitária, filmar aquilo, botar na televisão durante X meses. Hoje em dia, com o advento da internet, isso ficou muito mais ágil, ficou muito mais fácil e ficou muito mais fácil de você apurar. Então a gente incentiva todo dia que as marcas, no minuto seguinte que elas estabeleceram a parceria conosco, que elas façam uso dessa parceria e comecem a comunicar que estão ligados ao Rock in Rio. Isso é tão verdade que agora aqui em Lisboa, para a comemoração dos 20 anos, a gente fez pela primeira vez uma parceria com uma agência local
que é uma das agências mais premiadas de Portugal, que criou uma campanha espetacular chamada All in Rio, tudo em Rio ou todos em Rio. Então, no minuto seguinte que a marca se associa ao Rock in Rio, ela já tem o direito de comunicar, tanto no seu ponto de venda, no seu produto ou na internet, ligado ao All in Rio. Aí você tem a Galp em Rio, você tem a Pepsi em Rio, você tem a Hyundai em Rio, e você cria um bolo de comunicação no benefício de todos. Isso é fantástico, porque no final das contas, esse é o que a gente chama do 360, né? Tu acaba fazendo toda o surrounding aí do consumidor, dos patrocinadores, do mercado como um todo. Agora, Pedro, a gente tem aí um momento, a gente vive um momento de grande revolução tecnológica, né? Não se fala em outra coisa do que inteligência artificial, inovação generativa e por aí vai, né? A gente está num novo momento do Rock in Rio que a gente está inovando para além das inovações que já existem todo ano, né? Então estamos aí pensando e construindo o que a gente está chamando, eu falava com a Roberta há pouco, da cidade do rock do futuro, que começa o embrião este ano. Isso abre um novo espaço de relacionamento com novas marcas e marcas de tecnologia, que antes não estava muito presente no festival, porque, enfim, eram outras épocas, era a época da televisão e tudo mais. Como é que é esse relacionamento com esse mercado a partir de agora? O ser humano, de modo geral, não gosta, tem medo das mudanças. Só que a nossa vida é feita de mudança todo dia, né? Se você olhar para trás, ver quantas coisas que aconteceram na sua vida graças a mudanças ou até por obra do acaso. Então, quando o Rock in Rio nasceu, em 85, a principal alavanca de comunicação no mundo, que tinha 80% do dia da publicidade, ia para a televisão aberta, que é um negócio espetacular, né? O tempo passou, então hoje em dia, e até acelerado pela pandemia, apareceram plataformas de streaming, eu tenho 5 na minha casa. Então a maneira de você ver televisão mudou completamente. Total. Então a televisão, o anúncio de televisão na televisão aberta, especialmente aqui em Portugal, no Brasil ainda não, ele mudou completamente de relevância, né? Então agora ele divide esse espaço da comunicação com outras ferramentas, especialmente toda a parte online. Então a inovação tecnológica, ela faz parte do nosso dia a dia, esteja você atento a ela ou não, né? Eu vim para cá de Uber, eu entrei no aplicativo, ele falou que eu estaria lá em 3 minutos, eu entrei, ele disse que horas que ele estaria para pegar minha assistente, que já estava lá embaixo, e cheguei aqui na hora que eu disse que eu estaria chegando aqui. Isso é uma inovação tecnológica que a gente incorporou. Então isso acontece todo dia, né? Então eu sou o maior incentivador e aproveitador de tudo que se existe em termos de oportunidades, não tem medo nenhum, de inteligência artificial, de inovação tecnológica. Ou você se adapta ou vai ficar falando sozinho. Então o Rock in Rio nasceu em 85, como eu já disse, o principal motor de comunicação era a televisão, onde as agências de propaganda estavam calcadas em cima daquilo, dali que vinha o dinheiro, dali que vinha o resultado, daqui vinha o valor. Mudou. Então, a gente durante muito tempo tinha a televisão como principal locomotiva da comunicação de todos os valores do Rock in Rio, do cartaz, dos horários e tudo mais, né? E hoje em dia isso muda todo dia, amanhã vai mudar de novo. Então, o mercado que para nós se abre agora de uma maneira que a gente vai ter que estudar, que aprender e buscar onde é que está o valor para essa marca. Para mim, eu acordo e durmo pensando nisso. O que a gente pode fazer que vai gerar valor para a marca? É assim que eu penso. Eu tenho que pensar no consumidor, no cara que vai gastar o seu dinheiro em troca de alguma coisa. Então, a gente ficou durante 39 anos, agora indo para 40, no modelo muito físico da presença da marca dentro do recinto, criando o quê? Conteúdo e audiência. Então, para mim, isso é a base, o beabá do valor da publicidade. Você gera um conteúdo que vai gerar uma audiência e aí você gera valor para alguém que está se associando àquela história e àquela audiência que você gerou, não é? Então, nada disso mudou. A maneira de contar histórias, a ferramenta, a velocidade, a maneira com que o público vai se beneficiar disso ou não, é que mudou. Então, a gente está muito mais preparado ao longo desses anos para um formato que é como o Rock in Rio nasceu. Então, na minha cabeça, se abre agora uma oportunidade gigantesca com marca de tecnologia, com as Big Techs, que fazem um marketing completamente diferente do que era as marcas de produtos para o consumo, os B2C, ao longo da história inteira, né? E
se comunica diferente e os objetivos lá financeiros do outro lado também são diferentes. Então nós estamos vivendo um processo de adaptação, porque isso é um mundo novo que se abre e nós, Rock in Rio e eu, Pedro, queremos estar completamente alinhados com esse momento e dentro desse barco que não vai partir, já partiu. Quem ficou no cais, tchau. Está a ver navios, como se diz no bom lusitano. Literalmente. Mas é uma adaptação para nós, porque não é a nossa história desde sempre. Total, mas acho que é o que tu falou aí, Pedro. Existe uma coisa que é o que é valor para quem está pagando por algo. Isso não muda. Não. Né? O que muda é a temática, o que muda é o conteúdo, o que vai ser valoroso para essas marcas. Uhum. Então, esse ano o Rock in Rio está iniciando essa construção do que a gente apelidou de cidade do rock do futuro. E a gente começa esse ano com o Rock in Rio a entrar no ecossistema de inovação de uma forma absolutamente relevante. Esses novos conteúdos, né? Essas novas ativações que antes não habitavam, pelo menos não nesse formato, o festival, começam a habitar. Então nós vamos passar a ver, por exemplo, vending machines autônomas andando pelo festival, em que as pessoas podem comprar seus produtos, vamos ver turbinas de geração de energia desse tamanho espalhados pelo festival, robôs que são úteis para a vida das pessoas, enfim, uma série de proposições que estão por aí. A gente imagina que venha muito mais, né, de autonomia, de inteligência artificial, de realidade aumentada, de streaming e uma série de outros conteúdos que de fato inspiram essas empresas de tecnologia a quererem participar junto com as startups. Não é? Porque as startups, de fato, precisam também dessa aceleração, precisam desse apoio e se torna um ecossistema de novas marcas, de novas indústrias dentro do Rock in Rio, dentro do DNA que é o Rock in Rio, que é uma plataforma de marcas. Perfeito. Né? E, bom, há espaço, então, para novas empresas entrarem no Rock in Rio. Não existe, não é um clube fechado, né? De novo, já que a gente está falando de música, como é que era o negócio da música há 30 anos atrás? Era vender disco. Então você tocava música no rádio, você fazia shows para lançar os seus antigos sucessos e as novas músicas daquele grupo, você torcia para tocar no rádio, você vendia o disco na loja de disco, o cara comprava o disco e eu via em casa. Essa indústria não é que ela mudou, ela se transformou completamente, não existe mais loja de disco, não existe mais disco. Entendeu? Então, ou você se adapta ou existe morre. no movimento retrô, né? Tem aí uma tendência bacana. Claro, mas o negócio ficou completamente diferente. Claro, não é uma indústria de escala mais. Nunca se assistiu tanta televisão, nunca se ouviu tanta música. Só que não existe mais o disco, nem a vitrola, nem o CD. São outras Walkman, maneiras. lembra do Walkman? Era uma revolução em 1990. O primeiro produto a vender 1 milhão de peças no primeiro ano. Hoje em dia, um iPhone isso deve vender na primeira semana. Então, ou você se adapta ou morre, e o Rock in Rio está completamente disposto a se adaptar, como vem fazendo há 40 anos e continuar se adaptando. Vou até pegar o slogan do Rock in Rio há 40 anos e para sempre. E para sempre. Tá? E é para sempre dentro dessa lógica, né, de gerar valor para o cliente. Muitas vezes nos apaixonamos pela nossa solução, pelo nosso produto, são os pet projects, né, que a gente olha para os projetos e fala, isso é maravilhoso, tem que dar certo, em algum momento tem que ouvir o mercado, né? O mercado diz não, qual é o valor que eu posso levar para o mercado? E aí tem essa plataforma do Rock in Rio que pode ajudar as startups, as big techs, as corporates a levar a sua mensagem, levar valor para o mercado. Pedro, muito obrigado pela aula e pela experiência. E muito obrigado por estar conosco aí nessa jornada, hein? Obrigado a vocês. Obrigado. Um grande abraço.